Olá, amados de Deus, patriotas, meus queridos, queridas, lindos do meu Brasil. Eu estou aqui de volta com uma palavra inspiradora para a gente poder refletir no dia de hoje. Uma palavra baseada totalmente na Bíblia, num profeta que é um dos meus favoritos de todos os profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Isaías é conhecido também como príncipe dos profetas, por algum motivo. Eu não sei exatamente por quê que deram esse nome para ele, mas é um profeta que eu gosto muito. Eu gosto muito dos escritos dele, de tudo aquilo que ele traz. É muito significativo. Inclusive já vi pessoas falarem, estudiosos falarem, que o livro de Isaías, ele basicamente resume toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Até porque o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia inteira tem 66 livros. Então, pelo menos nos números, né, parece que Isaías resume a Bíblia. Mas, independente disso, eu quero traçar um paralelo com o que está acontecendo hoje no nosso país. Tá? Isaías ele era um cara muito bem relacionado, vivia com trânsito tranquilo no meio da monarquia do reino de Judá. Isso acontece quando havia dois reinos, né? O reino de Israel ficou para o norte, o reino de Judá ficou para o sul, e Isaías morava no reino do sul. E tinha um relacionamento muito bom com a nobreza de Judá, com os reis, com os nobres. Então era um cara influente, era um cara bastante bem relacionado lá onde ele morava, lá em Judá. Só que um dia aconteceu uma coisa que mudou a vida dele. Um dia aconteceu aquilo que muda totalmente a trajetória de alguém, que vai numa direção, vai com tudo certo, vai com tudo numa direção, tudo num caminho, e de repente alguma coisa, pá, muda tudo. Alguma coisa vem e transforma tudo aquilo. E eu vou falar para vocês o que foi isso que aconteceu. Mas primeiro, eu quero dar aquele recadinho básico, importante, que todo mundo tem que pensar. Um instantinho só. Bom, o recado é aquele que a gente tem que falar de vez em quando, né? Que não é uma coisa assim tão agradável de falar, mas que é necessária, porque você sabe que fazer um canal como esse exige bastante pesquisa, existe trabalho, existe ir atrás das informações para que você não seja levado pelas informações falsas que estão pululando por todos os lados esses últimos dias. É tanta informação falsa, só General Heleno está no Palácio da Alvorada, e porque o Bolsonaro não mandou o avião de volta, ficou lá em Miami com ele, e porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo outro. Gente, a maior parte dessas informações são falsas. Tá? Não sei por que estão fazendo isso. Não sei se estão querendo provocar falsas esperanças, não sei se estão querendo confundir, não sei se é até uma estratégia para confundir, não sei. Quem sabe, pode até ser uma estratégia para confundir o inimigo. O que eu sei é que muita coisa que tem sido divulgada tem sido informação falsa. E eu passo meu dia pesquisando, futricando, procurando, pesquisando, para não trazer coisa falsa para você. Pelo contrário, procurando trazer esclarecimentos. Isso leva tempo, isso dá trabalho. Como dizia aquele jornalista, dá trabalho para fazer e dá mesmo. E por causa disso, eu acabo me dedicando num tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, buscando meu sustento, buscando um resultado financeiro de outra forma, e não estou. Estou aqui para querer ser útil. Por quê? Porque isso para mim, gente, isso é um chamado, isso é um ministério. Eu não estou fazendo aqui uma coisa só porque eu acho que é legal, porque está na moda fazer canal de YouTube, não. Eu sinto desde criança que eu tenho um chamado para fazer algo de importante pelos meus semelhantes, esses tempos do fim. E por causa disso é que eu estou aqui. Porque eu sinto que o meu chamado, em parte, é isso: é trazer a palavra de Deus, é trazer ensinamento, trazer clareza, trazer verdade para as pessoas. Então isso aqui para mim, gente, é um ministério. Isso aqui para mim é uma missão profética, para trazer aquilo que é preciso ser trazido porque as outras pessoas não estão falando. Então eu não estou buscando reconhecimento pessoal, não estou buscando fama, não estou buscando fortuna, eu estou buscando verdade. E trazer a verdade para meus semelhantes. Porque isso é uma missão que Deus me deu desde que eu era bem pequeno. E eu agora estou procurando levar à frente essa missão. Mas acontece que essa missão, ela gera custos para mim. E para isso eu preciso da sua ajuda. Então você podendo curtir os vídeos que você assiste, se inscrever no canal,
principalmente compartilhar com quem você conhece e comentar nos vídeos que você assiste aquilo que você acha, a sua opinião, perguntas, dúvidas, críticas, qualquer coisa. Isso tudo ajuda o canal a ser reconhecido pelo YouTube como alguma coisa relevante. E se você puder ajudar financeiramente, isso é imensamente importante, porque a gente tem nossos custos. De manter a internet funcionando, manter o equipamento funcionando, tanto câmera, microfones e computador, a gente precisa disso. E eu não tenho a quem recorrer além de vocês. Vocês são a minha fonte de recurso, vocês são o meu sustento, vocês são meus patrocinadores. Então é com vocês que eu conto. E se você puder fazer a sua contribuição, o Pix está aqui do lado, o QR Code está aqui do lado, está tudo bem facilitado para você poder fazer essa contribuição e não ter dificuldade nem trabalho com isso, tá bom? Agradeço sensibilizadamente por tudo que você fizer. Valeu? Então agora vamos realmente entrar para o que o vídeo veio trazer para você hoje. É esse paralelo entre a história lá de Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, ou seja, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 2.700 anos aproximadamente. E está até hoje aqui, na nossa frente. Está fazendo com que a gente viva essas coisas, entenda o que está acontecendo conosco, usando como parâmetro aquilo que Isaías deixou registrado. Porque ele foi um homem de Deus. Ele viveu uma vida profética. E dentro dessa vida profética nos atinge hoje, porque nós temos um destino profético na nossa nação. E nós sabemos disso. Então, como eu já falei antes, Isaías era um homem bem relacionado, um homem bem de vida, próspero, que tinha relacionamento profundo com a realeza, com a nobreza. Só que um belo dia, o rei, com quem ele tinha um relacionamento tão bom, chamado Uzias, o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu. Isso acontece com as pessoas. E a palavra de Deus fala claramente lá, Isaías coloca assim, no ano da morte do rei Uzias. E ali foi o ponto da virada da vida de Isaías. E eu quero mostrar para você agora qual é o significado desse ponto da virada. De que jeito que isso se tornou tão importante para a vida dele e para a nossa hoje, para a gente poder aprender. Eu vou ler para vocês aqui exatamente com as palavras que Isaías escreveu, com as palavras que estão no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler para vocês agora. Acompanhem aí na tela o texto, eu vou ler para vocês. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois é, Isaías se voluntariou para fazer a obra de Deus. Porque Deus perguntou quem vai por nós, quem vai à frente para fazer o que tem que ser feito. Isaías se voluntariou. Isaías assumiu o chamado profético que existia na vida dele. Mas ao mesmo tempo, Isaías, quando viu o Senhor, viu a si mesmo como se fosse no espelho. Porque ele viu que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de uma geração impura, de lábios impuros, assim como ele. E ficou dizendo, ai de mim, eu sou um pecador. E viu o Senhor, eu vou morrer. Porque ninguém pode ver o Senhor e continuar vivo. E eu vi o Senhor, ai de mim,
E o anjo do Senhor veio com uma brasa, tocou nos lábios de Isaías e disse: olha, está perdoado o teu pecado. Vai e cumpre a tua missão. Vai e faz aquilo que tu foste determinado a fazer. Como informação paralela, quando rei Uzias morreu, que era esse rei que era tão amigo, tão próximo de Isaías, Isaías era praticamente o profeta do rei nesse momento, quem ficou no lugar dele foi o filho dele, chamado Jotão. Parece até o Jotalhão, né? Aquele elefante da história em quadrinho, mas não é o Jotalhão, é o Jotão. E o Jotão, ele foi um rei bom. Ele fez o que era bom, ele fez o que era correto na nação de Judá. E foi um período bom do reinado de Jotão. Isaías continuou sendo profeta e foi um período próspero para Judá. O reino do norte, Israel, estava tendo muitos problemas, mas Judá passou por um período relativamente bom. E Isaías ficou lá reinando. Depois de Jotão, o filho dele reinou, Acás. Esse já não foi bom. Esse fez muita coisa errada. Fez muita coisa abominável aos olhos de Deus. Esse foi reprovado por Deus em muita coisa que fez. E o povo de Israel, logicamente por causa disso, sofreu. E de Acás nasceu Ezequias, um dos melhores, se não o melhor rei que houve sobre o reino de Judá. Eu acho que foi o melhor de todos. E ainda era Isaías o profeta nesse tempo. E Isaías pôde ver Israel voltar a ter a sua glória com o reinado de Ezequias, que fez as coisas que devia fazer, e fez as coisas que agradaram ao Senhor, e foi um rei lembrado até hoje, por quem conhece a história de Israel. E a gente vê com isso, sabe, gente, que o que aconteceu conosco aqui no Brasil, o nosso rei Uzias, que nós tanto amamos, que esteve aqui à frente do nosso reino por 4 anos, sofreu o que nós vimos recentemente. E por causa disso teve que se ausentar do nosso país. Ele não morreu como Uzias lá da Bíblia, mas ele está afastado das funções dele. E politicamente, na função de rei, pode-se dizer até que teria morrido, apesar que como ser humano continua vivendo. E nós cremos, eu creio, que assim como Deus preservou Judá, colocando Jotão, apesar de Acás, que foi o traíra, porque sempre tem um traíra, né, gente? Sempre tem um traíra no meio da história. Porque veio Jotão, que era bom, que foi um cara que fez coisas boas, assim como o pai dele, Uzias. Aí veio o filho dele, Acás, que começa um Zé Ruela, que faz um monte de coisa errada. E sempre tem os traíras, a gente não sabe disso? Alguns traíras até que usam estrelas no peito, graduados com 4, 5 estrelas, e que mesmo assim são traíras. Alguns que usam de microfones e palanques e que são traíras. A gente conhece tantos, né? E o Acás veio e fez aquela bagunça, mas depois o filho do Acás, o Ezequias, veio e botou ordem na casa. E no final da vida de Isaías, Isaías morreu tendo um rei justo, aliás, o melhor de todos, sobre o reino que ele vivia, Judá. Cada reinado desses durou na faixa de 22, 25, 29 anos, que somados dá mais de 60 anos, 70, quase 80 anos, o reinado desses 3 reis. Então, desde que Uzias morreu, que foi o rei que gerou a vida profética de Isaías, até a vinda de Ezequias, se passaram seguramente mais de 50 anos. Eu não creio que aqui no Brasil nós vamos esperar 40, 50 anos para ver a nossa nação ser restaurada. Eu creio que vem antes disso, porque a aliança que Deus tem com o Brasil é diferente da aliança que Deus tinha com Judá. E hoje as coisas acontecem de forma diferente. Mas o povo naquela época teve que esperar praticamente 50 e poucos anos para poder voltar a ver o reino de Judá na glória que tinha nos tempos do rei Uzias. Eu não sei quanto tempo nós vamos esperar para ver a nossa nação voltar a ter tempos de paz, de glória, de prosperidade. Eu não sei quanto tempo vai levar. Uma coisa eu sei, vai acontecer. Leve o tempo que for, seja rápido ou não, vai acontecer. Agora, para isso, a gente precisa fazer o que Isaías fez. Assumir o nosso chamado profético. Assim como Isaías tinha um chamado profético que foi tão importante e que o Antigo Testamento praticamente se centraliza em cima do que ele fez. Brasil tem um chamado profético importantíssimo nos dias de hoje.
E nós precisamos assumir esse chamado profético, nos posicionar, reconhecer a nós mesmos como os pecadores que somos, assim como Isaías viu no momento que ele vislumbrou o Senhor no seu sublime trono. E nós assumirmos assim também como ele assumiu. Porque eu sei que essa nação tem um destino profético maravilhoso, grandioso, que vai acontecer. Não sei como, nem quando, nem através de quem, mas vai acontecer porque o Senhor o prometeu e ele não falha nunca. Então nós temos que entender que nós temos um papel importante nesse momento, fazendo o que seja necessário, seja orando, seja jejuando, seja fazer algumas coisas que sejam necessárias nas ruas, não sei exatamente o que, o tempo dirá, mas nós temos uma missão profética para fazer com que a nossa nação termine seus dias na prosperidade e na paz, assim como nos tempos do rei Ezequias. E por isso hoje é tão importante nós sabermos que nós temos uma história que já aconteceu antes, que pode traçar um paralelo com a nossa história atual em alguns pontos. E nós vermos que nessa história que já aconteceu, o fim dela foi um fim bom, agradável, pujante, de prosperidade e de paz. Embora o povo de Israel, de Judá, às vezes, quando se afastava de Deus, passava por períodos de tribulação para aprender a voltar, a se prostrar e depender do Deus eterno que faz todas as coisas. Talvez nós estejamos nesse período agora, passando por uma tribulação, por um período de dificuldade, para nós voltarmos a buscar a quem deve ser buscado sempre, ao nosso Senhor. Não por causa do que Ele pode fazer por nós, mas por causa do que Ele é, por causa do que Ele significa em nós e para nós e para a nossa nação. Então eu acredito, sabe, gente, que nós estamos passando por um período profundamente profético. Vamos nos espelhar no que já aconteceu com os nossos irmãos do passado, para sabermos que nós temos condições de ser a nação profética, celeiro de bênçãos e de missionários para todo o planeta. Nós vamos alimentar e salvar o planeta. Só depende de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra anime seu coração e seu espírito, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre a tua família. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim, de todos nós. Que o Senhor nos dê paz, prosperidade, liberdade. Shalom Adonai. O Senhor é conosco.